galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, um dos maiores sites de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá, galera, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado fonologia. E aí como é que funciona? Eu vou trabalhar muito bem contigo isso, ó. A gente tem cinco modalidades da gramática que são estudadas. Nós temos a fonética, nós temos a morfologia, nós temos a estilística, nós temos a semântica e nós temos a sintaxe. Dentro desses 5 aspectos, hoje em dia, as provas de concurso acabam priorizando 3, a parte morfológica, a parte semântica e a parte sintática. Mas, de vez em quando, ou vez ou outra, eles cobram algum assunto pertinente ao som da língua. Então, eles vão cobrar algo relacionado à fonética. E hoje nós vamos entender a diferença, ou na verdade a similaridade, entre fonética e fonologia. Agora, Sidney, se eles priorizam outros aspectos, por que eu vou estudar isso? Porque vai te servir de base para que você possa dominar aquela questão que cai de vez em quando. Então, quando o camarada coloca uma questão relacionada aos aspectos fonológicos, às vezes a gente não está esperando. Você fica o tempo todo se preparando pelos aqueles assuntos de análise sintática, análise morfossintática, ou então apenas coesão textual. Quando cai algo relacionado à fonologia, você fica, caramba, e agora? O que eu faço? Você realmente fica de mãos atadas. Então, a gente vai dominar alguns aspectos bem detalhados para que você possa entender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um estudo dirigido do assunto, beleza? Então vem comigo, ó. Primeiro vamos entender a definição. Então observa, fonética e fonologia são disciplinas da linguística que estudam os sons da fala e como eles são produzidos. Na verdade, a fonética estuda os sons da fala e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Trocando em miúdos, a fonética estuda como é produzido o som X e a fonologia estuda que função esse som X tem na língua. Ou seja, na hora que o camarada vai trabalhar e estudar realmente a fonética propriamente dita, ele vai ver como foi produzido o som, ou seja, de onde saiu, se passou pelo alvéolo, como ele está ali dentro daquela língua, se tem o dente, coisa e tal. É isso que a fonética vai estudar. Agora, e a fonologia? Vai analisar a função desse som diante daquele determinado contexto. Beleza? Então, na prova de concurso público, eu preciso realmente distinguir um do outro? Não. Seja fonética, seja fonologia, no final das contas, para você que vai fazer uma prova de concurso público, é a mesma coisa. Haveria uma distinção e uma análise mais aprofundada somente se o camarada fosse fazer algo relacionado ao mundo das letras. Então, se ele vai fazer um mestrado, ou uma especialização, ou um doutorado voltado para o âmbito da fonética, aí sim, ele tem de estudar um pouco mais a fundo. Agora, para você que vai fazer a prova de concurso público, basta pensar em fonética e fonologia como a mesma coisa, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Vamos entender o que é som e o que é fonema. Várias questões de concurso público, elas trabalham questões em que o camarada pergunta o número de letras e o número de fonemas. E, às vezes, uma mesma palavra tem, respectivamente, o mesmo número de letras e fonemas. Mas as provas gostam de cobrar quando o camarada coloca fonemas e letras de forma diferenciada. Então aqui, ó, fonemas são os sons da fala que são capazes de estabelecer uma diferenciação de significado entre 2 vocábulos. Em outras palavras, um fonema é um som que é capaz de distinguir uma palavra de outra. Por exemplo, nos vocábulos erro, do verbo errar, eu erro frequentemente, e erro, substantivo, o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Os sons do verbo e
do substantivo são fonemas que diferenciam dois vocábulos. Vamos entender isso. A gente tem uma diferença, inclusive regional. A gente diz que é um dialeto geográfico. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa pronúncia é muito aberta. Então eu falo A, E, I, O, U. Eu falo E. Agora, em vários outros estados, a pronúncia é mais fechada. Então as pessoas falam A, E. Beleza? A, E, I, O, U. Aqui no Rio, o fato da pronúncia ser aberta dificulta até a escrita da criança, porque esse aspecto fonológico é muito importante quando você ainda é criança. Então, uma criança que não trabalhou muito bem, não assimilou muito bem isso daqui, ela vai escrever assim, ó, Clara é bonita. E aí, por mais que ela saiba escrever Clara corretamente, porque de repente é o nome dela, então ela já aprendeu a escrever seu nome. Por mais que ela saiba escrever a palavra bonita, ou seja, esse adjetivo aqui que ela domina, porque já viu diversas vezes, na hora de colocar o verbo aqui flexionado, o que acaba acontecendo? Ela o coloca sem o acento. E por que ela coloca sem o acento, sabendo a gente que essa estrutura ficaria como se fosse um E aditivo, mas aqui no caso ela está botando como verbo. A pronúncia é o é. Clara é bonita, mas ela na hora que pronuncia as vogais, ela diz A, E, I, O, U. Então aqui ela coloca sem o acento. É para isso que serve o estudo da fonética e da fonologia, para que o aluno não cometa esse tipo de erro. Saiba diferenciar um vocábulo do outro, o que aconteceu com o termo erro. Então, acompanha aqui comigo, ó, só para a gente poder realmente estabelecer a diferença de forma bem coerente. Nós temos aqui erro, e olha, num primeiro momento eu falei erro, que vem do verbo errar. Então eu coloco aqui, eu erro. Então olha só, eu coloquei erro que vem do verbo errar. Então já não é mais erro, já é o que? Erro. Quando o camarada flexiona aqui, conjuga o verbo eu erro. E a gente poderia ir adiante, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Então aqui, ó, eu erro. Observa que este E tem um som aberto. Então, a pronúncia do som do verbo é aqui, ó. Quando coloca-se assim, ó, essas duas barrinhas aqui em diagonal, é para mostrar que é um fonema. Como aquele som é representado. Então, no verbo ficou erro. Agora, funcionando como um substantivo, eu digo o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então, aqui eu tenho erro e aqui eu tenho o quê? Erro. Para que a gente marque muito bem a diferença da pronúncia. Agora, essa diferença, através da prosódia, ela serve até para que a gente possa identificar a classe gramatical. E é aí que está a beleza da língua portuguesa. O camarada coloca uma frase na sua prova, eu erro frequentemente, e uma outra frase como o erro é uma aprendizagem. E aí ele pergunta quais são as classes gramaticais, ou então ele vem e afirma que as classes gramaticais são idênticas, ou, na melhor forma possível, de forma mais coerente, ele vai dizer que as classes são diferentes, que uma é um verbo e a outra é um substantivo. E se ele aprofundar ainda a análise dele, vai dizer que o verbo tem a pronúncia aberta, erro, e que o substantivo tem a pronúncia fechada, erro. Tranquilo? Então, ó, a língua portuguesa construindo aí os degrauzinhos para a gente poder entender o todo. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Um outro exemplo de fonema é o som C e o som P nas palavras cão e pão. Esses sons são fonemas porque diferenciam dois vocábulos de uma língua. Então observa, aqui eu tenho o ão na palavra cão e aqui eu tenho o ão na palavra pão. A única coisa que vai diferenciar o cão do pão
é a letra que a gente vai colocar ali. E no final das contas, o som que essa letra vai produzir. Quando eu coloco o C, que ficou o C de, né, um som de C mesmo, cão, ou um som de K, né, cão, e o P, o som de P, observa que é completamente diferente. Ah, mas por que você está falando isso, Sidney? Não estou entendendo. Às vezes, uma letra, ela pode adquirir diversos sons. Então, a gente tem que observar no contexto ali como é que isso vai funcionar. Inclusive, esse processo da fonologia serve para que você possa entender vários aspectos da ortografia. Afinal de contas, a gente vai começar a aprender como é que se pronuncia corretamente as palavras. Ah, professor, mas eu já sei. Então, você sabe porque você aprendeu na época da escola. E algumas você até hoje não sabe, porque são diversas palavras. E é para isso que a gente sempre tem o dicionário em mãos e recorre a todas as fontes todas as fontes que, na verdade, vão trabalhar os conceitos. Eu ia falar fontes primárias, né? Mas não necessariamente precisa ser uma fonte primária, não precisa ser um dicionário etimológico, não precisa ser um dicionário de regência, pode ser até mesmo o Google, e ele vai te auxiliar nesse aspecto, beleza? Agora aqui, ó, note, no entanto, que o mesmo fonema nem sempre é realizado pela mesma letra. Isso acontece direto com um X. Então, às vezes, o X tem som de Z, às vezes o X tem som de KS e por aí vai, beleza? Então, vem aqui comigo, ó. A classificação dos fonemas, e a gente vai observar como é que isso funciona na língua portuguesa, ó. Eles classificam-se basicamente em vogais, semivogais e consoantes. Aí é importante entender esse processo da vogal, porque vai fazer a gente futuramente entender o processo da acentuação, porque a gente, ao trabalhar a acentuação, a gente trabalha aquele processo da sílaba tônica, ou seja, da sílaba forte, e se é uma sílaba, obrigatoriamente tem de ter o quê? Uma vogal. E o que é uma vogal? São fonemas produzidos sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. Então, olha só, aqui a gente está analisando essa vogal através de um processo fonético, porque é uma pronúncia que tem uma passagem aberta. Observa, A, E, I, O, U. Em nenhum momento houve um obstáculo. Isso é uma vogal. E é diante disso que a gente começa a trabalhar a sílaba, exatamente porque é a estrutura que tem a pronúncia sem interrupção. Agora, quando a gente pega as palavras pato e bota, observa que esse pá, ó, pá, o P antes, ele até tem uma interrupção, mas e o A? Nenhuma. Bó, bó. Observa que o B, ele começa com interrupção, mas o O não tem. Então, em cada sílaba que eu formo, obrigatoriamente eu tenho de ter o quê? Uma vogal. Para formar uma sílaba, tem de ter uma vogal. Agora, eu também tenho as semivogais. E o que são as semivogais? São os fonemas que se juntam a uma vogal, formando com esta uma só sílaba. Então, acompanha aqui comigo, ó. Couro e baile. Então, observa que numa tacada só, eu vou separar couro aqui e baile aqui. Então, isso a gente chama de quê? De semivogal. Agora, observa que a semivogal, os fonemas I e U átonos e que estejam próximos de uma vogal é que funcionam como semivogais. Então, por exemplo, eu coloco aqui a palavra falência e eu coloco aqui a palavra mágoa. Voltando, observa aqui, ó, em couro e baile, na palavra couro, o O é a vogal. Couro. Então, ó, tá vendo que tem o som de O mesmo, ó? Couro. E o U vai ser a semivogal. Aqui em baile, baile, o A
é a vogal e o I é a semivogal. Com certeza você aprendeu isso na época da escola, que entre as 5 vogais, A, E, I, O, U, nós tínhamos as verdadeiras vogais, A, E, O. E nós tínhamos as falsas vogais, I e U, ou o camarada chamava de vogal e semivogal, como a gente está chamando aqui. Agora, esse I e U átonos, eles sempre vão funcionar como semivogais. Porque na hora que eu falo falência, observa que aqui eu não coloquei primeiro uma vogal e depois a semivogal. Aqui a gente coloca primeiro a semivogal e depois a vogal. Ah, mas em mágoa, Sidney, você não colocou o U, você colocou o O. Mas observa que a gente está falando não de letra, a gente está falando de fonema. Então aqui, ó, eu tenho o fonema U, porque eu falo mágoa, beleza? Mágoa. Agora, consoante são fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais, língua, dentes, lábios opõem à passagem de ar. Como eu já estava falando com vocês já no outro slide. E aí observa aqui, ó, caderno e lâmpada. A gente pega a letra D e a gente pega a letra P. O D, ó como é que eu pronuncio, vou até chegar perto, ó. D. Observa que a minha língua, ela encosta no dente, ó. D. Então é uma palavra lábio-dental. Entendeu, ó? Lábio-dental não, ela é língua dental, ó. Ó. D. É língua no dente. Agora, quando eu falo a palavra lâmpada, eu uso P. Então, ó, observa, eu encosto os dois lábios, ó. P. Então, é por isso que a gente chama o P de bilabial. E aí, observa, que interessante. Tá vendo que antes do P, que a gente tem aqui na palavra lâmpada, a gente tem um M? Estão observando isso? Olha que interessante que eu vou falar agora para vocês. Quando eu era criança, é óbvio que a professora não ensinou da forma adequada, porque eu não tinha maturidade para poder entender. Então eu escutei a seguinte história, que o P e o B vinham antes do M, porque o P, o B, o M e o N foram à praia. E lá na praia o M se afogou. O N não fez nada e quem foi lá salvar o M? O P e o B. Aí é por isso que o P e o B vem antes do M. Caramba, isso não vai servir para você nunca. Na verdade, é um processo articulatório. Então é para isso que serve a fonética, é para isso que serve o processo da fonologia, para a gente poder entender como é que vai funcionar o esquema das letras e principalmente dos sons. Então, quando eu falo P, é bilabial. E o M e o N também, ó. N. Ó. N e N. Então, ó, por isso que vem antes de P e B. M. N. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo a diferença do M pro N? Então, aqui, ó, eu digo que o M vem antes do P e do B, porque é o P e o B. P e B. Então, os dois são o quê? Bilabiais. Agora, fala N. N. Tá vendo que não encosta? N. Então, ó, P e B. Agora, e o M? M. Encosta. Sidney, que aula louca, é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. Então, gente, agora você sabe porque que o M vem antes do P e do B. Pelo processo articulatório, ou seja, os dois, na verdade, as três estruturas aqui, elas são bilabiais. Então é por isso que o M vem sempre antes do P e do B. Show? Então vamos lá, ó. Em nossa língua, a vogal é o elemento básico suficiente e indispensável para a formação da sílaba. Você encontrará sílabas constituídas só de vogais, mas nunca formadas somente com consoantes. Então aqui, ó, eu tenho a palavra viúva e eu tenho a palavra abelha. Observa que em viú
A gente separou o U. Aqui a gente tem uma regra de acentuação baseada no hiato. E aí vocês vão estudar isso na nossa aula de acentuação. I e U, quando estiverem isolados na sílaba ou acompanhados de S, irão ser acentuados. Agora, eles vão sempre funcionar como a segunda vogal, né? Às vezes o aluno pensa assim, I e U, então, isolado na sílaba, vai funcionar sempre de forma acentuada? Aí uma vez o aluno perguntou assim para mim, então piano é acentuado? Não, piano não é acentuado, até mesmo porque piano não está sozinho. O I do pi não está sozinho. É quando ele está sozinho, ou seja, ele é uma segunda vogal, e ele ou vem então acompanhado do S. Quando eu coloco viúva, saúde, saída, e por aí vai, beleza? Agora, observa aqui que eu tenho abelha. Eu jamais poderia deixar o LH sozinhos, assim como eu jamais poderia deixar o B sozinho. Para formar uma sílaba, eu tenho de ter pelo menos a vogal. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Encontros vocálicos e consonantais. Há 3 tipos de encontros vocálicos: ditongo, hiato e tritongo. Primeiro ditongo aqui é a junção de uma vogal mais uma semivogal. A gente chama de ditongo decrescente. Então, primeiro vem a vogal, depois a semivogal. Ou vice-versa, em que a gente tem o ditongo crescente. Então, a gente coloca, uma vez que só há uma vogal, o ditongo fica sempre na mesma sílaba. Então, aqui, ó, noite, a gente tem um ditongo decrescente. Quase, ditongo crescente. Então, observa que aqui no ditongo decrescente, eu botei a vogal, depois a semivogal. E no quase, a gente tem um ditongo crescente, porque a gente tem uma semivogal e uma vogal. Beleza? Então, se vai de vogal para semivogal, é decrescente. Se vai de semivogal para vogal, ele é crescente. Agora o hiato, que eu já citei até vocês. É a junção de 2 vogais pronunciadas destacadamente separadas. Uma vez que há 2 sílabas, o hiato fica sempre em sílabas distintas. E é o seguinte, um bizu é perceber o que significa realmente hiato além desse processo. Hiato é sempre uma lacuna, é sempre uma separação. Então, na hora que a gente produz a palavra saída e a palavra coelho, eu tenho aqui o I e o E que ficaram aqui, ó, separados. Então, o I é segunda vogal, o E é segunda vogal. Nesse aspecto, separados, a gente forma o quê? O hiato. Agora, por que apenas o I foi acentuado? Porque pela regra do hiato, apenas o I e o U, quando estiverem sozinhos ou acompanhados da letra S, serão acentuados. Por exemplo, eu poderia colocar aqui Fá, Isca. Então, teríamos o I acompanhado de S. Eu poderia colocar Bala, Ustre. E aí eu teria o U acompanhado do S. Até aí tudo bem? Então vem aqui comigo. Agora, e o tritongo? Tritongo é a junção de semivogal mais semivogal, formando uma só sílaba. Olha só que loucura, ó. Paraguai. Argui. Então, ó, Paraguai, o camarada tem Paraguai. Tudo isso é só uma sílaba. E aqui, ó, arguiu, 2 sílabas. Então, olha só que louco. Quando eu tenho 3 estruturas aqui, num só processo, é que eu chamo de tritongo. Beleza? Agora acompanha aqui comigo. Deixa eu apagar aqui rapidinho.
alguma coisinha aqui para a gente ter sempre a atenção e você poder anotar no teu caderninho. Detalhe, uma dica que eu vou dar. Tá no teu material, mas seria importante que você anotasse. Por isso que eu destaquei aqui tudinho para você massificar isso daqui, tá? Ó, não se esqueça que só as vogais I e U podem funcionar como semivogais, tá? É o I e o U que vão funcionar como semivogais. A, E, O, sempre vogal. Os ditongos e tritongos serão classificados como orais e nasais. Serão orais quando pronunciados apenas pela boca e serão nasais quando o som passar também pela narina. Então, é por isso que a gente, ao trabalhar, por exemplo, a colocação pronominal, em que a gente tem os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos, vos, o, alê, os, as, leis. Aí a gente vai estudar o pronome o, que é um pronome que cai muito na prova, porque ele tem sempre a mesma função sintática, sempre a função de objeto direto. A gente tem de estudar um processo fonológico. A gente tem de estudar aquele processo fonético, porque esse pronome, já que ele é oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, quando a palavra termina através de uma vogal, a gente coloca um pronome que funciona como uma vogal. A gente até diz, o som é vocálico? A, E, I, O, U. Então, vou colocar um pronome vocálico. Por exemplo, ajudou o. Ajudou termina com a letra U. É vogal. E logo depois a gente bota o quê? O pronome o. Agora, se eu tenho uma palavra que termina com um som nasal, aí eu vou colocar um pronome nasal. E basicamente o verbo terminando através de um som nasal é o M, o N e o tio. E aí observa, quando eu falo A, E, I, O, U, eu falo apenas com a boca. Isso é uma estrutura oral. Apenas com a oralidade, apenas com a boca. Agora, quando eu falo M, N e tio, o som fica o quê? Nasalizado. Então, o próprio na, ele é nasalizado. O som também sai pela narina. Então, eu coloco ajudaram no. Tranquilo? É assim que funciona. Então, a gente tem o oral, só pela boca, e o nasal, quando o som também passar pelo nariz. E a gente tem um negocinho chamado glide. O que é isso? Chama-se glide a sequência vogal mais semivogal mais vogal. Aqui, ó, boia e seio. Beleza? Sidney, esse esquema de glide pode cair na minha prova? Dificilmente. Cai numa prova militar ou então se você é da área do mundo das letras, beleza? Agora acompanha aqui comigo os encontros consonantais. É uma sequência de duas ou mais consoantes em uma mesma palavra. Denominamos essa sequência de encontro consonantal. O encontro pode ocorrer na mesma sílaba, aí a gente chama de encontro perfeito. E também em sílabas diferentes, aí a gente chama de encontro imperfeito. Então aqui, ó, quando eu digo claridade, na hora que eu coloco o clá, eu tenho o C e o L. Então aqui eu tenho a consoante C com a consoante L, então eu tenho encontro consonantal. Quando eu coloco fritura, esse fri, observa, ó, eu tenho o F e o R, mais o encontro consonantal. E quando eu coloco amplo, eu tenho o P e o L, que também estão o quê? Na mesma sílaba. Isso é um encontro consonantal perfeito. Agora, o encontro consonantal imperfeito é quando as consoantes estão em sílabas diferentes. Então aqui, ó, eu tenho afta, eu tenho compulsório. Então, na afta eu separei o F do T. No compulsório eu separei o L do S. Mas não deixa de ser o quê? Um encontro consonantal. Só que quando está na mesma letra, quer dizer, na mesma sílaba, encontro perfeito. Quando estão em sílabas diferentes, encontro imperfeito, tá? Agora, atenção, nos encontros consonantais, somos capazes de perceber o som de todas as consoantes. Olha só que bacana. Claridade, claridade. Eu percebo o som do C e o som do L. Quando eu digo free,
altura, eu percebo o som do F e o som do R. Quando eu digo amplo, eu percebo o som do P e o som do L. Quando eu digo afta, eu percebo claramente o som do F e o som do T. E quando eu digo compulsório, eu percebo o som do L e o som do S. Agora, o dígrafo a gente sabe que é diferente. Então, encontro consonantal, a gente percebe o som das duas letras. E agora a gente vai estudar o dígrafo. Acompanha aqui comigo, ó. É a união de duas letras representando um só fonema. Observe que no caso dos dígrafos não há correspondência direta entre o número de letras e o número de fonemas. Então, dígrafos que desempenham a função de consoantes: CH, NH, LH, QU, GU, RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. Então, ó, galinha, galinha, galinha. Este N aqui, ó, tem o que a gente chama de som de sh, né? Não é um S não, é assim, ó, sh. Então, a galinha. Eu não falo galinha, não tem como, porque se é um NH, e aí observa que o N, ele tem um som nasal, e o H, por origem, ele é uma letra etimológica que não produz o som, né? Mas aqui no caso, ó, os dois juntos, eles têm o mesmo som, assim como o CH, chave. CH tem som de quê? De X. Então, tranquilo? Estão pegando a coisa? E quando eu coloco queijo, 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 observa que esse QU tem um som de K. Então, gente, numa prova de concurso público, e aí vamos pegar de forma bem interessante, o avaliador poderia perguntar aqui, nas palavras galinha e queijo, o número de letras e fonemas respectivamente. Letra é muito fácil, é só eu contar, ó. Galinha tem uma letra, duas letras, três letras, quatro letras, 5 letras, 7 letras, 8 letras. Então eu tenho 8 letras, mas eu não tenho 5 fonemas, porque o NH tem um som. Então essas duas letras têm apenas um som. Então eu tenho 8 letras na palavra galinha, mas eu tenho 7 o quê? Fonemas. E na palavra queijo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mas eu tenho o quê? 5 fonemas. Então é isso, é o pulo do gato, tá? Agora, dígrafos que desempenham a função de vogais. Eu tenho AM, NA, AM, EM, IM, IN, OM, ON, UM. Então aqui, ó. Na verdade, aqui teve um errinho, tá? Digitação. Não é NA não, é AM e AN. Então corrija aí, eu corrijo daqui, você corrige daí, ó. E até teve duplicação, tá? Ó. É AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Beleza? Então, são todas as vogais acompanhadas ou de M ou de N. É isso que a gente chama de dígrafo com função nasal. Dígrafo com função nasal. Então, vai ser uma vogal nasal. Beleza? Então, aqui, ó. Anta, anta, anta. Então, aqui, ó, eu tenho um dígrafo nasal. Entendem. Aqui eu tenho o dígrafo nasal. Então, o camarada, ao colocar a palavra anta, ele está tentando derrubar o candidato, porque ele vai perguntar um número de letras e fonemas. Aí o aluno vai pensar, ué, tem 4 letras e tem 4 fonemas, mas tem 4 letras e apenas 3 o quê? 3 fonemas. É isso que você precisa ficar bem atento, tá? Então vamos lá, ó. Fique atento, pois AM, EM e EN no final das palavras são ditongos crescentes nasais, chamados de ditongos fonéticos,
e não dígrafos. Então, observa, para você gravar aí, ó, AM, EM, EN no final das palavras, tá? No final, e não no início. No início a gente vai chamar de dígrafo, no final a gente vai chamar de ditongo nasal. Agora, e os dífonos? A gente tem o dígrafo e a gente tem o dífono. O dígrafo é quando duas letras possuem apenas um som. E o dífono é quando uma letra possui dois sons. Então aqui, ó, sexo e fixo. Eu não falo cesso, eu falo sexo. Então o X aqui tem som de KS. Fixo, eu não falo fisso, eu falo fixo. Então o X aqui tem som de KS. A mesma coisa acontece com a palavra táxi. Eu não falo taxi, eu falo táxi. Beleza? Então vamos lá, ó. Agora, a gente vai definir umas estruturazinhas bem simples, que a gente estudava muito quando era criança. Então aqui, ó, sílaba é a unidade ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. Então é por isso que a gente diz que a sílaba tem obrigatoriamente de ter uma vogal. Porque a vogal é a estrutura da língua que é pronunciada sem interrupção. Então, na hora que vem com a vogal, a gente coloca num só impulso da voz. Se não tiver vogal, a gente não consegue formar uma sílaba. Agora, divisão silábica. A fala é o primeiro e mais importante recurso usado para a divisão silábica na escrita. É só perceber. Vou pronunciar. De acordo, é claro, com a importância da informação da sílaba através das vogais, eu vou perceber que na hora que eu pronunciar uma estrutura que se isola da outra, ali chegou o momento de fazer a divisão silábica. Lembrando que para formar a sílaba tem sempre de ter o quê? Uma vogal. Regra geral, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal. Pronto, acabou, tá? Então vamos lá, ó. Vamos para as regras práticas. Não se separam ditongos e tritongos. Então, ó, mal não vai separar e averiguei também não vai separar. Então, aqui, ó, não tem como eu separar. Mal é um monossílaba. E averiguei, eu tenho aqui, ó, na última sílaba, o G, o U, E e o I. Por quê? Porque eu não separo nem ditongo, nem tritongo. Agora, separam-se as letras que representam os hiatos. Saída, voo, enjoo, saúde, por aí vai. Lembrando que este hiato vai ser acentuado quando for I ou U, seguido ou não de S. Beleza? Separam-se somente os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. A gente grava muito na escola que a gente separa os dígrafos com letras iguais. Então a gente pensa logo assim, RR, SS, a gente separa, mas a gente esquece do SC, do S cedilha, do XC e do XS. Então aqui, ó, letras iguais, sílabas diferentes, tá? Vamos pegar isso daqui, ó. Passeata, carro, exceto. Então, o X aqui, ó, o X não, perdão. O SS aqui, ó, se separaram. Então, a gente tem letras iguais e o que aconteceu? Em sílabas diferentes. O primeiro S está no pá. E o segundo S está no E aqui, ó. Então, passeata. E aí observa que eu tenho duas letras, mas eu só tenho o quê? Um som. A mesma coisa acontece com a palavra carro. Eu separo, coloco em sílabas diferentes, mas a pronúncia continua sendo o quê? A mesma. Porque eu tenho duas letras, mas eu só tenho um som. Eu não falo carorô, eu falo carro. Exceto, observa
que eu não falo exceto, eu falo exceto. Então a pronúncia é rápida, é a mesma. Então aqui, ó, mais uma vez, em sílabas diferentes, mas com o mesmo som. A mesma coisa acontece com palavras que a gente utiliza o tempo todo, como piscina, como nascer. E às vezes as pessoas fazem uma hipercorreção. Elas estão achando que a estrutura está errada e tentam corrigi-la. Então elas falam nascer, piscina. E não é nascer e nem piscina. É piscina e nascer. Beleza? Então o som é o mesmo. Agora, separam-se os encontros consonantais pronunciados separadamente. Então, ó, carta. Esse encontro, que a gente chama de imperfeito, ele é imperfeito porque a gente produz separadamente. Então, se produz separadamente, eu isolo. Agora, os elementos mórficos das palavras, prefixos, radicais, sufixos, quando incorporados à palavra, obedecem a regras gerais. Então, vamos lá. Desatento, bisavô, transatlântico. Então, se eles são incorporados às palavras, a gente nem vai avaliar isso daqui. A gente simplesmente vai somente pegando e separando, lembrando que a gente vai sempre colocar, ó, uma vogal toda vez que for formar o quê? Uma sílaba. Então, olha só, a gente falou desse encontro consonantal pronunciado de forma, né, separada, e por isso ele é imperfeito. Quando ele for perfeito, tá? Que ele está na mesma sílaba, a gente já sabe que a pronúncia não se observa de forma diferente. Então, o LH, o NH, é por isso que a gente não consegue separar. Beleza? Por isso que eu falo, filho, mesmo som, a gente não consegue perceber uma diferenciação, então por isso ele fica na mesma sílaba. Consoante não seguida de vogal permanece na sílaba anterior. Quando isso ocorrer em início de palavra, a consoante será anexa à sílaba seguinte. Então aqui, ó, adjetivo, tustênio, psicólogo e gnomo. Então, ó, consoante não seguida de vogal permanece na sílaba anterior. Então aqui, ó, consoante não seguida de vogal. Então por isso ficou na sílaba anterior. O que veio depois dessa consoante aqui? Veio outra consoante. O que veio aqui em tustênio? Uma consoante. E depois veio o quê? Outra consoante. Quando isso ocorrer em início de palavra, a consoante será anexa à sílaba seguinte. Então, pegaram aqui, ó. Agora, quando eu coloco psicólogo, observa que está na mesma sílaba. Por isso que eu não fiz o quê? Eu não separei. A mesma coisa com gnomo. Agora, se eu estou finalizando uma sílaba com uma consoante, e aí não tem uma vogal, então, o que eu vou fazer? Eu vou separar para poder colocar outra consoante, tá? Agora, diante disso, nos cabe apenas fazer exercícios. Sidney, esse assunto é um assunto muito cobrado nas provas de concurso público? Não. E eu quero que você entenda por quê. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente,
Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique-Claque.